Olá a todos os participantes e ouvintes dessa palestra. Meu nome é Gisele Tavares e hoje eu vou trabalhar um pouquinho com vocês a temática da gestão do lazer. Inicialmente eu gostaria de agradecer o convite para participar do 10º CEL, que é o Seminário de Estudos do Lazer, em nome do professor Juliano e toda a equipe do GEL, que faz um trabalho incrível, tanto na organização desse evento, quanto em outras ações no âmbito dos estudos do lazer no Brasil. Pessoal, para a gente começar a apresentação, eu gostaria de me apresentar rapidamente. Então, atualmente sou professora do curso de Educação Física na Universidade Federal de Uberlândia e também realizo um pós-doutorado na Escola de Artes, Ciências e Humanidades, que é a EASH, na USP Leste, sob orientação do professor Ricardo Vinha. Também estou envolvida com alguns grupos de estudo, então eu coordeno hoje o GEPELS, que é o Grupo de Estudos sobre Gestão do Esporte, Saúde e Lazer na Universidade Federal de Uberlândia, e o LEO, que é o Laboratório de Estudos do Lazer vinculado ao Unesp de Rio Claro. Também participo como pesquisadora do LAGEL e do GIEL. E no âmbito prático, atualmente estou como vice-presidente da Associação Brasileira de Gestão do Esporte. Então, todos esses grupos, todo esse envolvimento com o âmbito da pesquisa, contribuíram e contribuem, né, para a realização de algumas reflexões, as quais irei compartilhar um pouquinho com vocês no dia de hoje. Pessoal, então, para a gente pensar, vamos lá. Para todos nós que estudamos, né, o contexto do lazer e gostamos dessa área, nós entendemos que o lazer é um fenômeno social polissêmico e interdisciplinar, atribuindo assim um caráter bastante complexo para sua análise, atuação e, consequentemente, para sua gestão. Né? Então, a construção do próprio conceito, que no Brasil ele sofreu e sofre, né, influências de várias áreas de conhecimento, de várias localidades do mundo, especialmente no início de uma grande influência de estudiosos do hemisfério norte, então de alguns países da Europa e dos Estados Unidos, e mais recentemente os estudos vêm ampliando seus olhares para a necessidade do entendimento da sua localidade, né? Então das especificidades da América Latina e também do Brasil. Obviamente que esse é um movimento muito recente, né? Em termos de reflexões, em termos de estudos, e isso faz com que no Brasil ainda exista uma grande desvalorização social do lazer. Obviamente que nós entendemos que essa desvalorização do lazer, ela é oriunda de todo um processo, né, de um processo político que privilegia o trabalho em detrimento a outras condições humanas, como, por exemplo, o lazer. Pensando que o trabalho é produtivo e o lazer não é produtivo, né? Em termos gerais. E pensando que nós vivemos em uma sociedade pautada no consumo, pautada no resultado, é muito dificilmente experiências que vão levar a espaços críticos, criativos, livres, como é a característica do lazer, vão ser valorizadas no âmbito, em diversos âmbitos, né, políticos, econômicos, etc. Então, nesse momento nós, pensando que o foco da conversa de hoje é a gestão, nós temos aí um desafio muito importante, que é como organizar toda essa produção, toda essa importância do lazer, para que isso tenha repercussões positivas na valorização do lazer em nossa sociedade. Então, eu coloco aqui algumas aproximações que existem no campo do lazer, né? E algumas aproximações que nos parecem óbvias, né? Mas eu coloco aqui como um ponto de interrogação. Então, eu coloquei aqui tanto a educação, quanto o esporte, quanto a saúde, quanto a política e a gestão. Então, por exemplo, no âmbito da educação. Então, mesmo sendo reconhecido o potencial educativo do lazer,
ainda existe muita resistência, especialmente nos espaços formais de educação, de reconhecer as experiências de lazer como parte importante na formação humana. Né? Então, apesar de todas a notoriedade desse fenômeno, ainda existe muita resistência quando pensamos nessa aproximação do lazer com a educação. Quando eu falo na área da saúde, eu acho que a questão ainda é mais problemática, pois os principais estudos que existem, especialmente na área da atividade física e saúde, né, vamos pensar em proximidade com o lazer, instrumentalizam o lazer como um domínio da atividade física. Então, poucos estudos vão compreender a complexidade desse fenômeno, as relações sociais, as relações que vão se dar nessa prática, tanto da atividade física, do exercício, nos construtos da qualidade de vida, do bem-estar. Então, parece que fica cada um na sua caixinha, né? O lazer é um nome bastante citado. Então, por exemplo, se nós nos recorrermos à principal política hoje no âmbito da saúde, que é a Política Nacional de Promoção de Saúde, tá lá, lazer, a importância do lazer, a importância das políticas de educação e lazer, mas ainda essa aproximação e essa conexão entre o lazer e a saúde, ela precisa ainda ser muito explorada no âmbito da gestão e no âmbito das pesquisas, enfim, em todos os espaços, né? Já com relação ao esporte, a relação ela é um pouco mais estreita. Então, assim, de fato, especialmente nas políticas, há uma associação entre as políticas de lazer e esporte. Isso é bom, né? Então, valorizamos todas essas questões. Contudo, tanto no aspecto do financiamento quanto no atendimento ao amplo rol de possibilidades de experiências no lazer, o lazer, quando colocado nessa relação com o esporte, ele fica historicamente em segundo plano nessas políticas e nessa relação com o esporte. Então, é a política de esporte e lazer. Por que aparece esse esporte e lazer? Ou às vezes nem aparece o termo lazer? Né? Então, apesar de ser uma relação mais apresentada, né, mais posta, eu ainda mantenho o ponto de interrogação ali, porque são aproximações ou tentativas de aproximações que precisam ser melhor identificadas, e aí sempre aqui, lembrando que na nossa palestra de hoje, com foco na gestão, né? Então, todos esses aspectos dificultam a compreensão do espaço do lazer no âmbito da política, das políticas públicas e da gestão. Então, onde o lazer é tratado? Em qual setor? Quais são as relações? Como ele deve ser entendido? Isso deixa a gestão, como eu falei anteriormente, desse fenômeno numa condição muito difícil, né, de ser realizada, pensando em todas essas dificuldades ainda de estabelecimento, né? Então, o que nós vamos analisar aqui como exemplo, né? No Brasil, o acesso e as condições para o lazer, elas vão exemplificar toda essa complexidade, né, toda essa questão que eu falei anteriormente. Então, devido a todos esses fatores políticos, econômicos, sociais, culturais, o acesso e as condições para o lazer no Brasil elas são muito desiguais. Eu falo isso hoje com base em recentes levantamentos, então vocês podem observar que nos últimos 10 anos, iniciou-se a realização de estudos diagnósticos para caracterizar as condições de prática e acesso às experiências de lazer no Brasil. Então, até isso é uma condição recente e isso auxilia bastante os planejamentos e a realização da gestão. Então, pensando sempre em destacar pontos positivos e pontos negativos, né? Então, a realização desses estudos, elas é um super ponto positivo, né, para a realização, para o subsídio da gestão, né, mas eles evidenciam questões bastante
problemáticas, né? Então, eu destaquei aqui o PNUD, né, que é um documento que ele foi realizado especificamente sobre as atividades físicas e esportivas, mas como ele fala muito, dá um enfoque muito grande no aspecto das inequidades sociais, eu resolvi utilizá-lo aqui como referência, que tendo como base aqueles outros documentos, também vão ser bastante similares. Então, o que esse documento, quando ao analisar as condições de prática e acesso ao lazer no Brasil, vão apresentar, né? Que entre os grupos com menor proporção de praticantes de atividades físicas e esportivas no lazer, encontra-se das pessoas adultas, sem instrução, com deficiência e idosos. Né? Entre a população branca, a proporção que pratica atividades físicas e esportivas é 6 vezes maior do que a média da população, ao passo que a população negra, o percentual é 6% menor. Né? Mulheres brancas têm uma taxa de participação até muito próxima ao conjunto da população, enquanto as mulheres negras é 21% menor. Né? Homens jovens com renda mensal superior a 5 salários mínimos brancos estão entre caracteriza o grupo que tem mais acesso a essas atividades. E olha que interessante, apenas os grupos masculinos na faixa mensal de meio a 1 salário mínimo, com 40 anos ou mais, ou sem instrução, estão abaixo da taxa da população. Então, as questões de gênero, as questões de escolaridade, a questão de renda, hoje elas influenciam muito o acesso à prática de atividades no âmbito do lazer no Brasil. Né? Então, vejam, toda aquela construção que nós estamos falando, né? Então, dificuldade de estabelecimento das aproximações, de entendimento do contexto, né? Reverbera questões do acesso à prática. Então, quando nós vamos analisar, existe uma lacuna quanto ao acesso de grupos minoritários ao lazer. Né? Então, hoje, pensando na perspectiva da gestão, para além de compreender como se dá, né, essa organização e essa relação com outros setores sociais, é necessário que haja um olhar muito cuidadoso com questões sociais, com as minorias, com as dificuldades de acesso, com as barreiras culturais, com as barreiras tanto visíveis quanto as barreiras invisíveis, que hoje vão levar a esse panorama muito preocupante com relação à prática e acesso ao lazer no Brasil. Então, a partir dessas reflexões iniciais, né, eu coloco aqui alguns questionamentos para pensarmos durante a nossa palestra. Né? Então, como se dá a relação dos diferentes atores responsáveis pela gestão do lazer no Brasil? Né? Como a gestão do lazer lida com a complexidade desse fenômeno? Né? E como a universidade dialoga com os diferentes atores sociais que são responsáveis pela gestão do lazer. Né? Então, na oportunidade de hoje, a gente vai propor realizar reflexões sobre a gestão e as políticas públicas no campo do lazer, considerando a complexidade do fenômeno e as diferentes condições de acesso que nós apontamos já agora na introdução. Né? Pessoal, então, para pensar na gestão do lazer, daí o professor Bramante, lá em 97, agora em 2018, também um texto que ele publicou, ele nos chama a atenção, e aí ele usa um termo muito interessante que eu quis apresentar aqui na nossa palestra, que é a tal da incompatibilidade paradigmática. Então, gestão, o que a gente pensa? Controle, planejamento, estruturação. Lazer, liberdade, fluidez, acho que basicamente liberdade, né? Sem planejamento, talvez venha à nossa cabeça. Então, esse é um primeiro ponto que já fala assim, olha,
Então, como é que eu vou gerir um fenômeno social que está pautado, né, que tem como premissa a liberdade? Liberdade de escolha, liberdade de realização, a liberdade de espaço e tempo, né? Esse é um primeiro aspecto a ser analisado. Mas mesmo assim, alguns autores internacionais e autores nacionais também vão destacar a importância da gestão nesse processo. Para quê? Primeiro, e aí é um eixo que nós vamos sempre retomar aqui na nossa fala de hoje, que é a educação para o lazer. Então, a gestão hoje, ela tem um papel muito importante nesse aspecto da educação para o lazer, porque se ela é feita de maneira descontextualizada e não preocupada com os processos educativos, ou seja, eu ofereço a atividade, eu faço um planejamento muito bem perfeito, muito bem correto, mas eu não considero que as ações de educação, as ações de conscientização devem também ser previstas nesse planejamento. Então, esse é um eixo central que nós vamos discutir durante toda a nossa fala, né? Então, além desse aspecto, vamos pensar assim, mais subjetivo, teórico, né, que é a educação que deve e precisa estar presente em todas as nossas ações, a gestão, ela também ela vai ser responsável pela garantia de oportunidades de participação seguras e acessíveis, que é o que eu comentei anteriormente. A gestão do lazer, ela precisa estar atenta às diversas condições de acesso, às aos diversos tipos de interesses, tipos de pessoas, tipos de condições, enfim. Acho que a palavra aqui, né, a primeira palavra que a gente dá um enfoque é a educação. E a segunda, que a gente vai dar muito enfoque também, é a diversidade, né? E um outro aspecto também é promover atividades agradáveis, satisfatórias e também, como no outro ponto, né, seguras para diferentes públicos. Então, a gestão do lazer, ela vai ser responsável tanto para a realização, né, pensar as atividades de uma maneira ampla, que realmente contemplem aquilo que se prevê no conceito do lazer tão discutido no campo teórico, mas também que isso seja colocado em prática de maneira agradável e satisfatória para os diferentes públicos, para os diferentes interesses. Não é um desafio fácil para a gestão, mas eu acredito que orientando esses aspectos, e a gente vai falar alguns subsídios daqui a pouco, nós podemos dar alguns pontos de partida para a valorização social do lazer, que é o que a gente talvez, né, busque e queira dentro da nossa área. E aí no Brasil há diferentes formas de organização, há uma variedade de formas de organizações, né, que oferecem atividades e experiências no lazer. Então, aí começa a entrar a nossa problemática, né? Então, nós temos organizações públicas, organizações privadas, organizações ligadas ao terceiro setor, organizações que pautam na gestão público-privada, o Sistema S, aí caracterizado pelo SESC, SESI, SENAI, SENAT, SENAC, que no âmbito do lazer também sempre tiveram um protagonismo muito importante no Brasil, né? Então, só aqui a gente já pensa e fala, nossa, realmente a raiz da responsabilidade dessas experiências, ela é muito ampla também. Então, como colocar isso numa caixinha, né, e falar assim, olha, esse é o modelo de gestão? Obviamente que eu não vou dar essa resposta, né? Não existe uma caixinha com um modelo de gestão, né? Cada espaço vai precisar, a partir de alguns elementos importantes que a gente vai discutir, se estruturar da melhor forma para que as experiências, como eu falei no slide anterior, sejam plenas e satisfatórias para todos e todas. Só que aí nós temos alguns pontos importantes, né, que é o entendimento do lazer, né? Então,
O lazer, ele é um direito previsto na nossa Constituição, então ele é responsabilidade da gestão pública, né? De qualquer forma, no mundo, né, e no sistema, especialmente no sistema capitalista, as experiências de lazer, elas se tornaram como um dos principais setores econômicos, né? E aí, aqui na literatura brasileira, o Mascarenhas vai chamar de mercolazer. Então, existem várias questões também que devem ser refletidas quando, guardadas as características jurídicas de cada uma desses atores, público, privado, terceiro setor, é importante que sejam consideradas questões base. Por que eu coloco a educação ali no meio? Que independente de qualquer outra coisa, né, se é responsabilidade do sistema público, do privado, do terceiro setor, as ações educativas, as ações em educação, elas devem ser o eixo para que esses outros aspectos não se tornem a prioridade, não se tornem o principal ponto, né? O lazer como mercadoria. Esse não pode e não deve ser o eixo. E aí, pessoal, o que vai ser um grande diferencial nesse sentido? O que vai organizar? O que vai botar? O que precisa ser organizado para botar ordem nesse negócio? Então, apesar dessa característica multifacetada, né, muitos setores responsáveis, muita divisão de responsabilidade, apesar, lembrando, né, do lazer ser um direito previsto na Constituição e obrigação do Estado, né, aqui vai ser um grande diferencial, que para a estruturação de um modelo que funcione de maneira orgânica, considerando todos aqueles atores que eu comentei, é necessário uma gestão pública eficiente, capaz de organizar as responsabilidades entre os diferentes setores, exercendo um papel regulamentador, normativo e legislador. Então, aqui começa a ser a chave, um ponto-chave desse aspecto. Mas aí que está o grande problema aqui no nosso país, né? Alguns autores vão destacar, né? E eu gosto muito desse texto do Ataíde, Mascarenhas e Salvador, quando eles falam que o Brasil, ele é entendido como, o lazer é entendido como um direito de segunda ordem. Ele é um direito, mas ele é entendido como um direito de segunda ordem. Então, o não reconhecimento do lazer como um direito no âmbito das políticas públicas reverbera na desvalorização social desse fenômeno. Então, toda essa história que eu contei até aqui, ela vai depender de uma boa estruturação, de um sistema nacional de lazer, né, que foque no lazer, que priorize o lazer, né? Então, talvez essa seja a nossa principal demanda atualmente, né? Mesmo isso ainda não acontecendo, né, e aí pensando no nosso processo político histórico dos últimos anos, onde a gente a gente talvez esteja passando por um dos piores momentos, né, porque nós não estamos vivendo um governo de direita, né, nós estamos vivendo um governo quase que ditatorial, né? Um governo de extrema direita, né? Que obviamente não vai valorizar o lazer, né? Então esse é um momento muito frágil da nossa história e que a gente vai precisar de muito esforço, né? De muita força coletiva para a gente superar esse momento político que nós estamos vivendo, né? Mas então qual que seria o ponto de partida pensando, né, em todo esse contexto não favorável para o momento? Primeira coisa, independente do setor, seja o setor público, privado, terceiro setor, sistema S, as ações elas precisam ser pautadas no comprometimento ético, né? Pautado nas ações educativas. Aí eu coloco, né, o segundo ponto, priorizar as ações educativas independente do contexto. E aí, um pouco mais ousado, ou talvez mais utópico, como ele mesmo fala, né, Bramante,
em 2002, vai falar da importância dos modelos convergentes de interesses mútuos no campo do lazer, que seriam as parcerias, né? Então, eu volto no primeiro, comprometimento ético. Talvez se esse comprometimento ser um eixo, né, de interesse, essas parcerias elas podem funcionar. Não esquecendo que a gente precisa também de uma boa estrutura do poder público para regulamentar todas essas relações, né? Então, a partir de todos esses elementos, eu vou tentar aqui apresentar algumas características importantes, né, considerando esse preâmbulo, para que a gestão do lazer possa acontecer de uma maneira eficaz e eficiente. Um primeiro aspecto que eu gostaria de destacar é que para possibilitar melhores condições de acesso e prática ao lazer, é importante que a gestão ela considere 3 pilares igualmente importantes. Seriam as oportunidades, o incentivo e a informação e conhecimento. Normalmente, o que nós temos como destaque? As oportunidades, que seria o quê? O oferecimento das atividades, o oferecimento de experiências tanto em dias de semana quanto em dias de finais de semana. Obviamente que o oferecimento de oportunidades ela é extremamente importante, né? Então, ter um rol de atividades que contemplem diversos conteúdos culturais do lazer, desde o físico esportivo, ao artístico, manual, social, turístico, virtual, né? Então, a gestão ela deve considerar esse rol de oportunidades o mais amplo possível, entendendo as diversas condições de acesso e os diversos públicos também que vão ser impactados. Mas existem 2 outros aspectos que devem ser igualados em termos de importância quando pensamos nas oportunidades, que seria o aspecto do incentivo e a informação e o conhecimento. Então, esses 2 últimos aspectos, eles devem ser encarados como prioridades nas ações de gestão do lazer, né? Como que isso deve ser feito? Então, os autores já defendem, né, a criação. Uma das possibilidades, né, seria uma criação de programas de comunicação que enfoquem a disseminação de conhecimento por meio de diferentes canais de comunicação. Então, hoje, um potencial da gestão no âmbito do lazer é utilizar as diferentes formas de os diferentes canais de comunicação e as diferentes formas de comunicação para incentivar com que as pessoas se envolvam em experiências no âmbito do lazer, que as pessoas reconheçam o lazer como uma necessidade humana, que as pessoas entendam o lazer como um direito e busquem e exijam que isso seja garantido, né? Então, independente da organização, independente do tipo de organização, é importante que estes destinem adequadamente recursos para a elaboração de cuidadosos planos estratégicos. Então, pessoal, o plano estratégico não é aquilo que sobra. Plano estratégico de comunicação. Também tem que fazer. Não, ele deve ser pauta. Ele deve ter recursos adequados para isso. E agora, nesse momento de pandemia, talvez isso tenha ficado cada vez mais em destaque, né? Porque a gente foi obrigado a lidar com as questões tecnológicas e nem todo mundo esteve ou está preparado, está capacitado para utilizar dos diferentes canais de comunicação para incentivar as práticas. Então, essa é uma habilidade, essa é uma competência muito importante a ser estimulada pela gestão, né? E aí, esses dados, eles foram coletados, foi realizada uma grande pesquisa pelo LAGEL, que é aquele grupo que eu comentei com vocês que eu faço parte, é o Laboratório de Gestão das Experiências do Lazer, né? Então, todo esse grupo realizou uma pesquisa em todo o território nacional que foi intitulada, né, o impacto do distanciamento físico e social decorrente da Covid nas experiências do lazer. E aí, por que eu trouxe esse dado para exemplificar para vocês? Nós perguntamos se as pessoas receberam estímulos pelos meios de comunicação dos atores sociais para a realização de experiências de lazer. E olha que dado interessante.
grande parte da amostra fala, dos respondentes, fala que não recebeu comunicação dos atores sociais. A segunda incidência, focada nos profissionais autônomos, né? Logo depois, seguido das universidades e grupos de pesquisa, então achei esse dado muito interessante, mas também a gente tem que entender qual é o público que está sendo atingido por esses canais de grupos de pesquisa e universidades. E aí, as instituições privadas, instituições públicas, instituições do terceiro setor estão aqui só indo, né, com poucas incidências. Esse resultado, ele só exemplifica essa necessidade que tanto antes quanto agora, durante a pandemia, é importante que a gestão do lazer se preocupe em destinar os recursos a incentivar e utilizar esses canais para educar e oferecer informações qualificadas sobre as experiências e tudo que envolve o contexto do lazer, né? Além disso, é importante também que, além da utilização desses canais de comunicação para incentivo, para o âmbito do incentivo da informação e de informações sobre experiências de lazer, um outro aspecto importante é com relação à gestão qualificada de informação e de conhecimento na questão interna, né, na estruturação dessas organizações. Então, o que normalmente acontece? Principalmente na gestão pública, né? Há uma alternância de poderes, né? Aí entra um grupo, faz um trabalho legal, tal. Acabou aquela gestão, o outro grupo entra, ele desconsidera todo aquele trabalho e começa a fazer de novo, sem analisar os resultados, o que deu certo, o que deu errado, né? Então, hoje, isso acontece em todos os setores. Eu destaco aqui o setor público, que é onde nós realizamos estudos específicos, mas no setor privado, nas instituições de terceiro setor, não existe um foco nos sistemas de informação que vão embasar os planejamentos, né? Então, como basicamente a cultura da avaliação, a cultura do monitoramento, para que essas informações possam embasar uma gestão qualificada, né? Então, a própria a realização de ações diagnósticas e ações de avaliação dos processos já realizados e documentados, né? Então, documentar todo esse processo pode auxiliar muito, pode qualificar muito os processos de gestão no âmbito do lazer, né? Um outro aspecto que eu também gostaria de destacar seria o fortalecimento do campo da pesquisa no âmbito da gestão do lazer no Brasil. Por vários motivos, né? Então, a gente poderia ter uma palestra só sobre isso para entender essas questões, né? A gestão do lazer, ela não tem muita proximidade com uma temática de pesquisas nesse campo. Obviamente que quando a gente fala de gestão do lazer, nós também estamos falando de políticas públicas, né? Estamos falando da gestão pública. Então, o que nós temos hoje em publicação no âmbito do lazer foca no âmbito da gestão pública. Faz todo sentido, porque o lazer ele é um direito previsto na Constituição e deve ser garantido pelo Estado, então é muito óbvio que a gente debruce estudos para discutir as políticas públicas de lazer no Brasil, mas é importante também que os processos de gestão dos outros espaços, então do Sistema S, que hoje faz um trabalho importante no âmbito do lazer no Brasil, o próprio sistemas de clubes, que hoje o Brasil ele tem um número enorme de clubes que oferece experiências de lazer, né? Então existem muitos outros espaços que precisam ser estudados até para que quando eu falo a gente, eu falo que a gente dentro da universidade consiga dar suporte para embasar de maneira qualificada essa gestão do lazer, né? Então, o que nós temos
pesquisando as revistas específicas de lazer no Brasil, nós temos poucos artigos e os que existem focam na análise da gestão pública e na formação profissional. No contexto internacional, isso já é um pouco diferente, então há um enfoque maior sobre a temática de gestão do lazer, né? E já se consegue ter um panorama em termos de evolução dos estudos. Então, inicialmente, se focava em temáticas relacionadas à liderança, organização e economia, e os estudos mais recentes já se pautam nas ações de planejamento, responsabilidade social, em como realizar as parcerias, né? Lembra do desafio que eu falei lá atrás? Talvez isso vai partir das pesquisas, das universidades, para propor modelos para que isso funcione. E a valorização da diversidade, tanto na prática quanto nos cargos de gestão. Então, esse é um ponto que vem sendo explorado na literatura internacional e que merece atenção no nosso contexto brasileiro. Pessoal, então, a partir de toda a nossa conversa, eu sei que nós teremos um espacinho para discutir isso em termos de perguntas, né? Então, eu vou ficar inteiramente à disposição para isso. Eu apontei aqui algumas perspectivas sobre esse assunto, longe, né, de apresentar aqui soluções fechadas, mas são algumas perspectivas que podem contribuir com os estudos e com a prática da gestão do lazer no Brasil, né? Então, a primeira delas, como nós defendemos aqui que uma gestão qualificada, ela parte de uma boa estruturação do sistema público, né, pensando em como é o funcionamento do nosso país, é urgente a retomada das discussões sobre o Sistema Nacional de Esporte e Lazer no Brasil, né? Inclusive, o nome do lazer ele foi proposto inicialmente nas conferências e depois ele foi retirado do título, né? Isso é importante que ele esteja no título dessa política, pensando na importância que o lazer tem dentro da nossa sociedade, né? Um segundo aspecto é a profissionalização no âmbito da gestão do lazer, né? Então, isso eu enfoco tanto o aspecto da formação, então, dos diferentes, como é uma área interdisciplinar, é difícil a gente falar de uma formação única. Talvez a gente tenha que pensar nas competências a serem desenvolvidas nessas diferentes áreas para que seja possível uma melhor atuação, uma atuação mais profissional no âmbito da gestão do lazer. E que essa profissionalização, ela embase todos os processos, desde do planejamento, a organização, o controle, a direção, a avaliação, enfim, todos os processos que vão envolver a gestão. E nesse sentido, nós já temos uma contribuição importante na nossa produção brasileira, em que em 2017, o professor Bramante propõe um modelo multidimensional das experiências de lazer. Então, talvez seja um ponto de partida para se ter um modelo, né, um norte de quais são as variáveis que devem ser pensadas dentro de um planejamento, dentro da estruturação de um plano de gestão do lazer, né? Um terceiro ponto que eu, né, falei bastante se refere ao protagonismo das universidades e dos grupos de pesquisa. Então, nós precisamos urgentemente, pesquisadores de diferentes linhas de pesquisa, nos aproximarmos da temática da gestão e propormos interfaces com outros estudos, né? Então, interfaces da gestão com a formação, com as discussões de cultura, com as discussões da antropologia, com as discussões da sociologia, porque a produção desse conhecimento, utilizando experiências até de sucesso internacionalmente, podem ajudar numa melhor estruturação e funcionamento da gestão do lazer no Brasil, né? Pensando em todas as características que nós já comentamos aqui na palestra, né? Um quarto aspecto que eu gostaria de dar muito destaque para ele é a diversidade na gestão, né? Então, pessoal, enquanto a gestão ela for pensada por um grupo
específico, muito dificilmente nós teremos soluções para grupos diversos, né? Então, como que eu vou chegar na multiplicidade de características que existem no Brasil se a minha gestão, se as pessoas que estão na gestão, elas partem de um grupo bastante seleto. Quem que nós temos hoje na gestão? Nós temos homens brancos, heterossexuais, jovens e que moram em localidades mais centrais. Lembra quando eu apresentei os dados da SESI prática? Esses dados são parecidos, né? Então, para nós termos uma evolução na área do lazer no Brasil, se a gente quer essa valorização social, se a gente quer ampliar o acesso, é importante que a gestão ela seja pensada para um público diverso, programas específicos, financiamentos específicos, ações que pensem os diversos públicos, mas pensada por um público diverso, né? Isso pode ser um ponto-chave também para a potencialização da gestão. E o último, vocês viram que eu coloquei a ordem, né? O último, do último vem melhor, né? Então, quando eu falei da diversidade, né, que era um eixo, e o outro eixo, a educação, né? Então, compreender a complexidade do fenômeno lazer, as diferentes condições de acesso, né? Aplicando isso, né, educando as pessoas para entenderem todos esses aspectos, né, e que a gestão ela sirva como uma ferramenta, né, de planejamento, organização, execução, avaliação das ações, compreendendo o lazer como um direito social e não como um privilégio social que muito do que nós temos hoje, né? Então, pautar em ações educativas, profissionais, que compreendam essa diversidade, essa complexidade no fenômeno e que aí sim, né, para aí sim nós temos um direito de primeira ordem. Talvez esse seja o principal objetivo da gestão do lazer no Brasil, né? Pessoal, eu vou deixar aqui 3 referências, né, 3 estudos de grupos que eu participo. Então, no LAGEL, nós temos poucas publicações sobre, sobre gestão do lazer no Brasil, então eu gostaria de destacar aqui esse talvez um dos primeiros livros, né, da Rosângela, do Pina e da Karina, que é a gestão do lazer e do entretenimento, né? Também o professor Bramante, o professor Paulo Henrique Azevedo organizaram em 2017 publicaram esse livro sobre a gestão das experiências de lazer, né? E também uma produção do Léo, do Laboratório Estudos do Lazer, que focou na gestão da informação sobre o lazer no Brasil. Então, eu deixo aqui essas 3 indicações de leitura. Gostaria muito, novamente, de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês de maneira virtual, né? Mas espero que todas essas reflexões façam sentido para vocês, ou não também. A gente está aqui para isso, né? Para discutir, para pensar em soluções conjuntas. Então, eu gostaria muito de agradecer esse espaço, essa oportunidade. Vou deixar aqui os meus contatos, tanto o meu e-mail quanto as minhas redes sociais, e fico à disposição para, em um momento oportuno, realizarmos discussões sobre esse tema. Um abraço a todas e todos, espero que todos fiquem bem, estejam bem e que tudo isso que a gente está vivendo passe logo e que a gente tenha aí lições importantes para a vida, né? Pessoal, um abraço a todos e até breve.